Bom dia, 701, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os imigrantes, a chegada dos imigrantes e a importância deles aqui no Brasil. No período da descoberta do Brasil, sabemos que aqui já existiam os indígenas, né? Então, os portugueses foram os europeus que mais influenciaram a formação do povo brasileiro. Essa colonização influenciou na língua portuguesa e também na parte da religiosidade, né? Então, a gente observa aí que temos a religião católica como a religião que foi predominante nesse período do século XVI. Durante todo esse processo de colonização, a gente também pode observar que a partir de 1822, com a independência do Brasil, houve então a entrada de outras culturas aqui no Brasil. Observamos que houve então a entrada de alemães, italianos, principalmente na região sul. Eles trouxeram para cá o desenvolvimento da agricultura e da pecuária nas pequenas propriedades. Isso tudo estimulado pelo governo brasileiro. Entre o final do século XIX e o início do século XX, nós tivemos aí o final da escravidão do Brasil. E com isso houve a entrada de trabalho, né, de mão de obra imigrante, substituindo a mão de obra escrava, que eles foram então trabalhando aí nas fazendas de café. A marca dessa entrada de imigrantes no Brasil, a gente pode observar na construção, a gente pode observar nas festas, nos tipos de comida, na própria cultura que eles trouxeram para o Brasil. Observem no gráfico de imigração entre o período de 1820 e 1979, no período entre 1890 e 1899, foi o período que houve maior entrada de imigrantes no Brasil, justamente com o final da escravidão do Brasil. Então, houve esse estímulo aí da entrada de imigrantes. Começou a diminuir em 1930, né, que o governo implantou aí políticas para reduzir esse fluxo de entrada de imigrantes. Mas a gente pode observar que não houve, na verdade, essa diminuição. E entraram ainda mais imigrantes como chineses e coreanos. Observem agora o planisfério que mostra aí a entrada, né, desses estrangeiros no período aí de 2010 a 2016. As setas estão em destino para o Brasil, então muitas pessoas vindo de países da América do Sul, países como Bolívia, né, na América Central como o Haiti, do Peru, do Paraguai, da Argentina. Outros também vieram da China, Portugal, países da África como Angola e Nigéria também vieram para cá, países também da Ásia como a Síria, que até hoje eles estão em guerra civil, países como a Venezuela, que também sofrem a entrada aí de imigrantes vindo em busca de uma melhor condição de vida aqui no Brasil. Alguns grupos de imigrantes permanecem no Brasil de forma ilegal. Por que eles estão nessa condição? Eles vêm como refugiado muitas vezes. Refugiado é a pessoa que deixa o país de origem por motivo que põe a sua vida em risco, conflitos, perseguições étnicas, política ou religiosa, desastres naturais.
Então, essas pessoas, ela vêm para o Brasil em busca aí de trabalho, de uma vida com melhores condições. Muitas das vezes trabalham aí com baixa remuneração, ou praticamente bem pouca mesmo, bem nenhuma. Vivem em moradias precárias, têm dificuldade para conseguir um atendimento médico, benefícios trabalhistas, justamente pela condição que vivem dentro do país. Vamos ver agora alguns grupos de imigrantes recentes no Brasil. Esse primeiro grupo aí representa os haitianos. O Haiti é o país com os piores indicadores sociais do mundo. Muito triste a vida em que eles vivem lá no país. De extrema pobreza, né? Então, foi registrado no Brasil, no período de 2010 e 2016, uma grande entrada de haitianos no país, em busca de melhores condições, de uma vida de maior oportunidade. Esse segundo grupo são os bolivianos, que também entram no Brasil para vir atrás de trabalho, principalmente os jovens, né? Eles vêm atraídos pelas oportunidades de trabalho, principalmente na cidade de São Paulo. São contratados para as oficinas de costuras e são submetidos com condições bem precárias de moradia e de trabalho. Além disso, o salário que eles acabam recebendo, eles pagam as dívidas contraídas pelo agenciador, que é a pessoa que recruta o trabalho deles vindo da Bolívia. Então, eles pagam pelo uso da máquina, né, o aluguel da máquina e também pelo alojamento. Mesmo com as condições precárias, eles ainda entram no Brasil e tentam buscar uma vida melhor. Vamos agora falar sobre os sírios. Os sírios sofrem até hoje com o conflito que existe dentro do país deles. Então, eles vieram para o Brasil desde lá do século XIX, mas a maior quantidade se destacou agora no século XXI, justamente por causa desse conflito. Eles vêm para a cidade, principalmente de São Paulo, e a predominância deles é no comércio. Eles se instalam nessa cidade porque eles são recebidos pela comunidade síria, já instalada na cidade. Agora, os venezuelanos. A Venezuela, ela está bem próxima, né? Bem nossa vizinha. Então, a gente pode observar que no período de 2014 e 2017, eles entraram em grande quantidade aqui no Brasil, justamente porque na Venezuela estava havendo aí uma grave crise econômica, política e social, que afetou muito o povo da Venezuela. Então, eles migraram para o Brasil, através ali do estado de Roraima, e acabaram ali ficando muitos em condições precárias de moradia, de trabalho, sem condições de pagar nada, passando fome, frio. Vieram, às vezes, muitos, né, vieram até com a roupa do próprio corpo, saíram da Venezuela e largaram tudo para trás. Vamos falar um pouquinho sobre o que é xenofobia. Xenofobia é a rejeição, o ódio aos estrangeiros. Então, a gente pode ver que houve já, por várias vezes, já falamos, inclusive, sobre o racismo, o preconceito, a discriminação com povos indígenas, com os negros, falamos sobre violência, né? E os refugiados, eles também são vítimas desse preconceito,
porque o preconceito, ele é mostrado quando as pessoas que estão aqui, né, esses refugiados, são obrigados a aceitar salários muito baixos, enfrentam dificuldade para arrumar um trabalho remunerado, são alvos de frases agressivas, piadas preconceituosas, xingamentos, são vítimas de agressão física. No Brasil, essa forma, né, de se manifestar é crime. Então, a gente pode ver que resulta aí num preconceito de raça, de cor, de etnia, de religião. As principais vítimas são os refugiados haitianos, as pessoas de origem árabe, ou de religião muçulmana. Esse é um cartaz de combate à xenofobia. A gente pode observar que isso se deriva à falta de conhecimento sobre a população de imigrantes, o porquê, a necessidade deles estarem em busca de um país que possa acolher as suas necessidades. Podemos citar também a falta de empatia, né? E olha que o Brasil é considerado um país que recebe bem todos os imigrantes. Então, é muito importante essa campanha contra a xenofobia. Turma, vamos lá para a plataforma fazer o trabalhinho, tá bom? Hoje nós temos trabalho de revisão. Um beijo, tá?